Olá, sejam bem-vindos ao Saúde em Foco. Atualmente, existem diversos procedimentos estéticos, tanto para tratamento da face quanto para o contorno corporal, que são muito úteis para a correção de pequenas alterações. Eles complementam em alguns casos e até substituem uma intervenção cirúrgica. De tempos em tempos, o debate sobre os limites entre estética e saúde volta à tona. E para falar sobre isso, eu converso com a doutora Ana Paula Horizonte. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada por receber aqui nesse canal. Na verdade, a gente acredita que ultimamente os padrões estão mudando muito, né? Cada dia a gente percebe que os profissionais estão à procura de tecnologias diferentes, trazendo novidade, né? Onde o nosso país, a gente percebe que é um país que importa muitos profissionais com vários tipos de procedimentos diferentes cada dia mais. E todos os procedimentos, eles têm riscos, né? Eu digo sempre uma coisa para o meu paciente, que só não tem risco quem não faz, né? Então, desde os procedimentos que eu realizo lá no meu consultório, como outras especialidades, lá na cirurgia plástica, que faz procedimentos muito mais invasivos do que lá comigo, né? Esses procedimentos, eles todos têm riscos. Riscos esses que podem ser mínimos, como também eles podem evoluir até, quem sabe, a pacientes que evoluem a uma morte, pacientes que têm riscos, como eu digo, alguns riscos, por exemplo, banais para alguns, como necrose, às vezes, do nariz, alterações ou assimetria de um lábio. Existem pacientes que podem evoluir até quando a gente realiza algum tipo de procedimento como preenchimento de olheira, pacientes podem ter cegueira. Então, tudo é um risco. Hoje em dia, a gente vê aí muitos pacientes realizando esses tipos de intervenções com profissionais que muitas vezes não são nem médicos, ou até com profissionais, não digo só médicos, que hoje em dia a gente pode realizar vários procedimentos em outras classes, né? E como identificar esse profissional? Eu acho que a gente tem aí internet para toda a população, não só a internet, como jornais, né? Tem que se informar, né? E você pode se informar muito bem com isso. Então, você pode, então, estar investigando esse tipo de profissional no conselho dele sempre. Você pode estar analisando também a questão de se ele está sempre se atualizando, se ele é um profissional que atende em um local com vigilância sanitária, tudo regularizado, ou se ele está em um fundo de quintal, por exemplo, ou se ele... Outra questão que eu acho que é muito bem pautada e você analisar são a questão do produto. Qual o produto que ele está utilizando? Porque tem muita diferença de valor, né, doutora? Às vezes Varia. É metade do preço, né? Então se torna atrativo, né? Se torna atrativo e aí a pessoa vai em busca do menor valor. Mas você tem que, principalmente aquele paciente tem que ponderar. Qual é o risco e benefício? Qual resultado você vai ter com isso? Né? Então, eu acho que o profissional tem que analisar isso em relação ao paciente e o paciente perceber muito bem quem é essa pessoa que ele está procurando, qual o seu objetivo. Esses exageros pela face e o corpo perfeito pode se transformar em transtornos de imagem? Olha, eu acredito que cada dia mais está tendo transtornos de imagem. Justamente a questão assim, os pacientes, eu faço uma analogia muito simples, às vezes. Você olhar, uma Angelina Jolie, ela tem um lábio grosso, volumoso, bonito, né, que combina muito com a face dela. Então, combina com a estrutura da face daquela mulher. Nem todas as pessoas têm a necessidade de ter o mesmo lábio. Não quer dizer que o lábio grande e volumoso é o belo, é o bonito. Não. Cada um tem o seu lábio, cada um vai combinar com ele, né? Não sempre aquele contorno, não é aquilo. Os padrões estão mudando? Estão. Mas eu acho que a naturalidade ainda hoje é o melhor a ser seguido sempre. Existem muitos pacientes que chegam no consultório com aquela ideia de rosto perfeito, né? Olha no aplicativo, muda o rosto, muda a boca, e às vezes ele não se identifica com aquele rosto que ele tem, né? Ele sempre tem que estar mudando. Como que o médico ele pode explicar para esse paciente que não é dessa forma? Isso é bem interessante e é constante, tá? Na verdade, eles chegam já, então, com a foto de como eles querem. Eu quero meu rosto dessa forma, igual você comentou.
algo que eu comento é a questão da naturalidade. Então, às vezes, os profissionais, eles buscam uma questão de até mudança, toda a configuração. Eu já vou para uma linha de naturalidade. No caso, a harmonização facial, né? Na harmonização facial, principalmente, né, que é o meu foco no meu consultório. Eu sempre converso com eles na questão de a gente estar fazendo uma estruturação da face, uma melhora com naturalidade de lábio ou uma correção. A gente pode melhorar algumas coisas? Pode. Às vezes a pessoa não está satisfeita, a gente lida muito com a autoestima da pessoa. Então melhorar isso é uma coisa muito legal. Agora mudar a performance dela, fazer um dismorfismo, que é algo que a gente está vendo aí constantemente, né? Aquelas pessoas com um zigomático muito grande, são alterações anatômicas até. Não é legal, não é bacana. A gente começa a perder um padrão do belo. O que é belo? Entende? São questões que a gente pontua muito. Eu percebo também que a maioria das pessoas que procura isso, essa alteração de toda a face, são pacientes mais jovens. Então é aí que a gente vê como que a sociedade está influenciando nessa alteração de um corpo bonito, de um corpo que tem que ser magro, malhado, 100% em forma, com peito, bunda e o rosto totalmente simétrico, com ângulo de mandíbula e aquele bocão. Nem sempre isso é o belo. É claro que isso é bem pontuado lá sempre. E no seu consultório, na sua prática médica, como que você pontua? Olha, o seu rosto é assim, se a gente colocar isso vai ficar melhor. Como que é? Eu gosto de deixar bem claro para os pacientes, por exemplo, quando elas chegam no consultório, a minha primeira pergunta para eles é sempre o que te incomoda? Não o que eu quero mudar nele. Isso é importante, né? O que te incomoda? Né? Eles sempre me trazem uma queixa. Se eles estão me procurando é porque algo está incomodando. Então tem algo que não está bom ao olhar no espelho. Se é um bigode chinês, vamos melhorar isso, mas eu tiro uma foto, mostro para ela a imagem da face dela e dou algumas sugestões, certo? Sempre prezando não alterar a imagem em relação ao espelho, do que ela vai ver. Né? Às vezes eu vejo as questões de fazer uma estruturação, revolumizar, né? Dependendo da idade da paciente, porque com o processo de envelhecimento a gente vai perdendo não só os coxinhos gordurosos, não vai tendo só aquela queda de tecido, a gente tem uma perda óssea também. Então a gente precisa reestruturar essa paciente. Então voltar lá aos 15 anos, isso nem sempre é possível. A gente não vai conseguir voltar, retomar tudo aquilo, mas a gente pode dar uma qualidade naquela pele, a gente pode voltar com o rosto muito mais bonito e envelhecer com qualidade. No caso da toxina botulínica, se aplicada com técnica adequada e com moderação, ela é muito eficaz no tratamento e eliminação temporária de rugas. Quais os benefícios da técnica e os cuidados após a aplicação? A toxina botulínica, então, a gente pode realizar principalmente na parte estética, né? Na face, então vai melhorar as ruguinhas estáticas e dinâmicas, aquelas ruguinhas tão indesejáveis. E o pós-procedimento é muito simples. Eu sempre peço para os meus pacientes ficar sem fazer atividade física e o consumo de álcool por no mínimo 24 horas. E também tem a questão de não abaixar a cabeça, não deitar para dormir, não massagear, não apertar. Tem paciente às vezes que quer colocar um gelo ou quer ficar colocando compressa. Nada disso pode ser feito, principalmente no período de 4 horas. Isso é o mínimo. Mínimo principalmente para deitar. Certo? E tem algumas outras questões que a gente pede, que seria para não estar passando nada no rosto devido ao local de aplicação, né? Que pode ter alguma contaminação. É muito simples mesmo. E com quantos anos é recomendado o Botox, fazer o Botox? Então, a toxina botulínica a gente pode começar a partir dos 25 anos, tá? Mas exatamente uma idade para esses tipos de procedimento ainda é algo bem plausível, muito discutido. Mas a partir dos 25 anos é recomendado. E quanto tempo dura esse Botox depois de aplicado? A duração, então, ela vai variar, né? Num período até de 4 a 6 meses, nunca mais de 6 meses. E isso varia muito. Quando a gente aplica o produto, alguns pacientes acham que já vai sair com o resultado. Isso que eu ia perguntar. Né? Eles, a partir do 3º ou 5º dia, ela começa a fazer a sua ação.
E ela vai começar a perda da movimentação, que é o relaxamento do músculo, e depois ela vai vendo os resultados. O paciente, eu peço sempre para ele retornar, para eu avaliar como ficou aquela aplicação, e aí, com 4 a 6 meses ele está retornando para uma nova reaplicação. Quem faz atividade física regularmente diminui esse o botox? consumo dele varia muito, né? Porque como você faz atividade física, tem um aumento da sua atividade metabólica, isso varia bastante. Então, o consumo da toxina botulínica vai ser mais rápido, justamente por causa da questão que a toxina botulínica ela age no músculo, ela não trata pele, como muitas pessoas até acreditam, né? Ela vai atingir, então, a musculatura. Quando você faz atividade física, vai ter várias contrações e aumento da atividade metabólica, fazendo com que esse consumo seja gerado mais rápido. E tem gente que não gosta mesmo do Botox, né? Só um pouquinho, existe um ml, quantos, existe. Porque às vezes a gente fala assim, gente, como que a pessoa ficou diferente, né? Colocou muito. Como que dosa isso, doutora? Olha, isso é um diálogo que você tem que ter com o seu paciente. Você tem que conversar muito bem com ele, perguntar quais estruturas que ele quer melhorar, né? Ou suavizar. E a gente tem um diálogo para ver se ele quer que faça uma imobilização total, porque tem alguns pacientes que querem isso, tem esse desejo de paralisação. Mas a maioria dos meus pacientes gostam daquela questão da naturalidade, ainda fazer o movimento da sobrancelha. Então é legal a gente pontuar isso. Aí cada profissional vai saber qual a quantidade que ele vai aplicar, seja na testa, em volta dos olhos ou até no nariz, né, que tem alguns movimentos que começam a marcar essa região. Mas não só o rosto, né, doutora? Também tem muitos aparelhos hoje com alta tecnologia para dar uma modelada no corpo. Quais são os procedimentos? Agora chegando o verão, né? Estamos na primavera, mas o que é o boom hoje? Olha, eu vejo que a procura na questão corporal, aí já vem a parte do emagrecimento, sabe? Os pacientes estão constantemente procurando emagrecimento, então a gente trabalha bastante com alguns protocolos de atividade metabólica, né? Não com a questão hormonal, que aí eu acho que já foge da questão onde eu abordo, eu gosto já de deixar para o endocrinologista, mas um aumento da atividade metabólica a gente consegue fazer alguns protocolos, seja intramuscular, seja subcutâneo, que são aplicações que a gente faz em gorduras localizadas e também, às vezes, associando com algumas tecnologias, alguns aparelhos para ativar mais aquela enzima que às vezes eu aplico, ou fazendo massagens modeladoras, a gente consegue fazer algo bem bacana. Outros procedimentos que é realizado muito também são mulheres, às vezes, mais maduras, que estão à procura da questão da flacidez de um interno de coxa, flacidez de um abdômen, fez uma lipoaspiração, mas ficou com uma flacidez ali naquela região, porque não tirou a pele, então precisa melhorar a qualidade da pele. Aí a gente entra sempre com os bioestimuladores. Quais os procedimentos mais procurados? Hoje, no consultório, ainda o carro-chefe é a toxina botulínica. Tá? A toxina botulínica, eu acho que ela começou tudo na harmonização facial. Então, ela ainda é a mais procurada no consultório, mas os preenchimentos vêm sendo muito divulgados, então cada dia mais tem pacientes. E o legal que eu acho é que não é só as mulheres jovens, as mulheres mais maduras estão perdendo um pouco daquele receio de fazer o preenchimento, de modificar um pouquinho alguma coisa ou outra. E também tem os homens que estão perdendo também aquele preconceito que existia, né? Que é só a mulher vai se cuidar? Não, o homem também precisa se cuidar, melhorar, deixar, perder um pouquinho daquela expressão de cara de bravo. Isso daí eles estão indo e com mais afinidade com nós. Doutora, eu vejo assim o antes e depois, assim, que é impressionante, né? Tem mulheres que parece que rejuvenescem 10 anos, né? Tira o bigode chinês, tira a papada, né? Sem fazer o famoso lift facial, né? Essa técnica é impressionante, que faz dentro do consultório médico, né? Não precisa ir para a mesa de cirurgia. Existem alguns pacientes que são candidatos a fazer o lifting, né? Eu gosto de deixar isso bem claro. Olha, às vezes seria melhor você fazer um lifting, né? A gente tem que ter um diálogo legal, fazer uma relação médico-paciente bem com uma credibilidade.
o investimento da cirurgia plástica é alto e às vezes eles vão procurar então o procedimento lá no consultório. Vai ter uma melhora, depende da quantidade de produto que vai ser utilizado. Tudo isso dá para ser feito de uma forma gradual, para ela não perder a identidade, né, em relação ao que ela vê. Porque modifica bastante, às vezes, da quantidade de produtos que a gente vai estar sendo utilizado. Ok. No próximo bloco, vamos falar dos mitos e verdade do ácido hialurônico. Vamos para um breve intervalo. Fique com a gente. Diante de tantos desafios, você não desistiu. Meio a tantas incertezas, você seguiu lutando. Mesmo com todas as mudanças que foram surgindo, você não parou e a gente também não. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul segue trabalhando por você. Além do repasse de recursos para a saúde dos municípios, aprovamos medidas para ajudar empresas e cidadãos a enfrentarem este momento. Seguindo as recomendações dos órgãos competentes, eventos e o atendimento presencial estão suspensos temporariamente. E as sessões, realizadas por videoconferência, são transmitidas ao vivo. O trabalho continua, porque a luta por dias melhores não pode parar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Voltamos com a doutora Ana Paula Horizonte. Nós estamos falando de medicina estética. Doutora, a diminuição da produção do ácido hialurônico pelo corpo ocorre a partir de quantos anos e quando ele é indicado? Na verdade, a questão da perda, então, desse ácido hialurônico tem muita relação até com o colágeno e esse processo de envelhecimento. A partir dos 25 anos, a gente começa a ter essa perda gradual de 15% anual. Então, é a partir daí que a gente pode começar a fazer uma reposição. Isso varia de paciente para paciente, principalmente em relação aos fatores externos e internos. Existem pacientes, às vezes, essa relação onde ele trabalha, se faz exposição solar, atividade física em excesso, isso varia bastante. Consumo de álcool, a questão alimentar, como que é a questão dela com o sono, tudo isso varia bastante na atividade metabólica e consumo desse ácido hialurônico e colágeno. E tem alto poder de hidratação, doutora? Tem bastante. Isso daí eu consigo até notar bastante com os resultados dos pacientes. Só realizando um preenchimento, às vezes, mínimo, de zigomático, ele já consegue fazer uma hidratação até em volta dos olhos, periocular, já justamente, né, devido a essa questão hidrópica que o ácido causa. O ácido hialurônico, no que ele age? É no combate às rugas, é isso? O ácido hialurônico, na verdade, ele veio para reestruturar, revolumizar. Tá? A gente gosta de colocar ele principalmente em alguns locais, né, como região de mandíbula, né, que seria o terço inferior, mento, tem pacientes até que não tem a projeção do mento, né? Então a gente utiliza bastante, a gente consegue fazer uma rinomodelação no nariz. Pacientes que têm olheiras muito profunda, também tem algumas indicações. Ruga, especificamente, aí a gente consegue brincar com o produto, devido às consistências que eles existem. Existem consistências mais grossas, que a gente vai utilizar em alguns locais para fazer uma estruturação, como se fosse um osso mesmo, por isso que eles precisam ser firmes. E tem alguns locais, como por exemplo o lábio, que tem que ser uma consistência bem moldável, fina, para deixar um lábio bem natural. Então isso a gente consegue brincar. Alguns locais, como a região periocular, já formou uma ruga muito firme, persistente, a gente consegue então colocar nesse local para hidratar. Aí sim a gente consegue tratar uma ruga com um poder de hidratação e melhorar a qualidade ali da pele. E qual que é a diferença do Botox e o ácido hialurônico? As pessoas confundem um pouco, né? Muito. As pessoas confundem bastante, né? Na verdade, a toxina botulínica, então, ela vai utilizar sempre no músculo, ela vai fazer ação naquele local. As pessoas acham que a toxina botulínica, ela vai retirar totalmente a ruga.
ela retira daquele paciente mais jovem. Quando o paciente ele já tem um processo de envelhecimento e tem muitas marcas de expressões, pode ser que não suma todas as rugas, porque ele faz um lifting embaixo da camada da epiderme, da derme. Ele vai atingir o músculo, fazendo um lifting, relaxando. Por isso que dá aquele aspecto mais suave, lisinho da pele. Já o preenchedor, a gente vai utilizar em um local específico para fazer um volume. Aí é a diferença, basicamente, porque ele não vai fazer relaxamento, nada disso. Ok. Preenchimento com ácido hialurônico injetável e com botox podem ser feitos no mesmo dia? Tudo vai variar da questão onde a gente vai aplicar esse preenchedor. Onde esse preenchedor está sendo aplicado. Se eu estou fazendo um preenchimento de mandíbula e vou fazer uma toxina em bruxismo, que é também utilizada, não tem como eu fazer isso no mesmo dia. Mas se eu vou fazer uma toxina na face e estou fazendo um preenchimento no lábio, não tem importância isso. Isso não vai interferir em nenhum momento. Fumantes correm risco de ter complicações após a aplicação do ácido injetável? Na verdade, isso é um pouco de mito, sabe? O tabagista, por si só, ele já tem um fator de risco, né? Então, como o alto consumo de cigarros, aí a questão da nicotina, ela faz uma alteração da vascularização, né? Principalmente nos vasos, deixando eles mais frágeis. E pode ter, então, a questão da coagulação, que vai fazer toda uma alteração. Todo paciente que tem uma carga tabágica muito alta, ele por si só ele já tem um fator de risco para doenças cerebrovasculares. Então, esse é o problema do tabagista. A outra questão que já entraria nesse paciente seria o alto consumo aí dos produtos. Todo paciente tabagista, a concentração de produto é mais consumida rapidamente. Tá, entendi. Então, melhor não fumar, né? Grávidas e lactantes não podem usar ácido hialurônico indiscriminadamente? Não. Grávida é nunca, jamais. Nunca. Nem toxina, nem preenchimento, nenhum tipo de procedimento eu realizo em gestantes. Né? Agora, quando elas estão lactantes, aleitamento materno exclusivo, né, que é recomendado hoje até os 6 meses, mas às vezes nem todas conseguem, por alguma dificuldade, realizar esse aleitamento até os 6 meses. Se ela conseguiu ficar até os 3 meses, isso vai ser um diálogo abordado depois. Se ela tem muita vontade de fazer algum tipo de procedimento, tem que ponderar o risco-benefício para realizar esse procedimento aí lá no consultório. Agora, por exemplo, o paciente tem 1 ano, a criança está com 1 ano e 6 meses e ainda está mamando, mesmo que seja uma vez ao dia. Aí já não tem problema algum você fazer um preenchimento ou toxina. Cremes e sérums com ácido hialurônico têm o mesmo efeito do ácido hialurônico injetável? Infelizmente, não. Né? A gente vê aí que tem várias marcas ótimas no mercado, que nós vamos estar fazendo essa aplicação na face de forma tópica, só que ela vai ficar somente ali na epiderme, ela não consegue fazer uma penetração, enquanto que o outro produto que nós injetamos, nós entramos em outra camada e ele sim faz uma hidratação de dentro para fora. Como até os outros produtos de bioestimulação, que eu gosto bastante. Existem, por exemplo, o Skin Buster, que é um produto que hidrata muito, tem polivitamínicos. Às vezes a gente pode associar com ácido hialurônico junto, na mesma formulação. Então, eles dão um resultado muito melhor. Mais de 50% a mais do que só um sérum ou qualquer outro tipo de creme aplicado topicamente. Mesma coisa de tomar colágeno, né? Infelizmente, o colágeno, por exemplo, é algo que todo mundo me pergunta, doutora, eu continuo então, eu fiz um bioestimulador para produzir colágeno, eu continuo então tomando o colágeno via oral? Sim, porque eu estou fazendo uma aplicação no seu rosto, para fazer uma bioestimulação apenas no seu rosto de colágeno. Então, por que não tomar o comprimido via oral, certo? Essa absorção, além disso, ela vai acontecer lá na parte do intestino. Uma porção, ela é excretada e nem tudo, então, é consumido. E ele tem que distribuir totalmente para o restante do seu corpo. Como que a gente vai fazer para distribuir o colágeno que eu pedi para estimular aqui no rosto para todo o corpo, né? Então, assim, deve sim sempre continuar tomando via oral e fazer o injetável se possível.
Doutora, para a gente fechar aqui o nosso programa, eu queria que você desse umas dicas para as pessoas. Vitamina C, hidratante, o que as pessoas têm? Qual que é o cuidado diário, da manhã até a hora de dormir? Dá uma dica aí para os meus telespectadores. Eu sempre acho uma coisa, menos às vezes é mais. Você pegar uma marca boa, de qualidade, reconhecida, está utilizando sempre. Eu acho que o melhor anti-envelhecimento até hoje é o protetor solar. Você pegar então um FPS de alta concentração, se possível até 80, reaplicar de 3 em 3 horas, isso é fundamental. Uma vitamina C, que é um antioxidante, deixa a sua pele muito boa também. E um hidratante constantemente, certo? Então, isso são coisas básicas que você não pode deixar de aplicar no seu rosto. Se você conseguir manter um hidratante, um protetor solar, um antioxidante, já é muito válido para esse paciente que às vezes nunca aplica nada. Muito obrigada, doutora, pela sua entrevista. Quem quiser conhecer o trabalho da médica Ana Paula Horizonte, pode encontrá-la nas redes sociais. Com certeza. Quem quiser conhecer mais um pouquinho do meu trabalho e da minha pessoa também, eu divulgo bastante no meu Instagram, que é doutora_Ana Horizonte. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Continue assistindo nossa programação aqui pela TV Assembleia ou pelo canal no YouTube. E você terá acesso a todas as edições do nosso programa. Tchau!